eu vou começar então agradecendo a todos, a Francis, ao Parque Lage, ao Ernesto, à Fundação Baerler por estar aqui. Agradeço a presença de vocês, a paciência por me ouvirem. Eu vou começar fazendo uma pergunta muito simples. Vou te pedir que você responda em números. Qual é a sua idade? Eu tenho 23. Não. Então, vamos 33, melhorou? Não. Luiz Alberto, ajuda o Ernesto a dizer quando tudo começou. 13,7 como? 13,7 milhões de anos. Pois é. Ontem, depois do contato com o Ernesto e tudo o que aconteceu, né, e a presença dele, a fala, o canto, me veio a ideia de que Ernesto é muito antigo, né? Tem a idade da Terra. E, nesse sentido, a gente pode pensar a sua obra como um conjunto... antes de começar a fazer as perguntas, eu vou fazer um pouco de introdução. Me veio uma ideia de que, na verdade, você trabalha com muitas capas históricas, muitas camadas históricas, e talvez uma delas fosse entender que com barra-bola, de quando? Barra-bola, ba, lá, barra-bola, bola, barra, bola, junta um com o outro. Junto o tempo, no parede, no pé, no chão, na parede, esmaga, barra bola, juntou, pegou, juntou, eternidade, num ponto só, babou, barra, bola, 1988. Aquilo era o mundo... 1987. Aquilo era o mundo, né? Aquilo lidava com as forças, com as leis da gravidade, com as forças do universo, as forças físicas do universo. Era profundamente sensível como uma relação tátil, carnal, entre duas materialidades, entre dois corpos. Ao mesmo tempo, tinha uma dimensão de história da escultura, da história da arte, muito especial, né? Ernesto ali poderia ter escolhido vários caminhos. Ele poderia, por exemplo, ter adotado certo complexo napoleônico na escultura brasileira de crescer, que eu chamei de serra macho. Serra, não com a letra C de serrar, de cortar, mas serra no sentido de Richard Serra. Uma escultura que quer ser serrista e, ao mesmo tempo, macho, porque é uma escultura frequentemente fálica, né? Mas por que essa escultura, que é tão grandiosa, ela não se classificaria nessa ideia do serra macho? Porque, na verdade, ela toma o espaço que as ideias pedem, no sentido de que elas se inscrevem numa situação e, ao mesmo tempo, elas crescem para abrigar o outro e para que o outro compreenda a sua presença no mundo, né? Então, talvez, para começar, eu fizesse a pergunta ao Ernesto, como essa relação da física está sempre presente no seu trabalho, das ciências em geral, e, ao mesmo tempo, quando você vai para a Amazônia, como você carrega uma física que poderia ser uma força logocêntrica, na verdade, você coloca diante de outros saberes. Como juntar um saber científico, exato, né, tão avançado, com esse conhecimento tão ancestral da natureza entre os índios, como o Nicuim, por exemplo.
Bom, boa noite a todo mundo. Um prazer enorme estar aqui com vocês todos. Boa noite a todos que estão aí do lado de fora também. Tem os amigos também nas telas que estão aí espalhadas. Os que estiverem do outro lado do cabo cibernético, internet total, também boa noite. Boa noite, meu querido Paulo. É um prazer enorme estar aqui contigo mais uma vez, né? A gente se conhece há muito tempo. O Paulo, para quem não sabe, eu tenho a impressão que ele fez o primeiro texto sobre o meu trabalho. Eu me lembro direitinho, ele mandou para mim um papel datilografado, né? Acho que nessa época era datilografia mesmo, né? E aí eu fui fazendo uns comentários a lápis do lado e tal. Depois eu levei para casa dele para entregar para ele, porque era assim, a gente se comunicava dessa forma, né? A gente saía, um entregava um papelzinho aqui, o outro saía e levava um papelzinho lá. Era tão legal essa época. Assim, eu adoro a época de hoje, assim, tudo tão rápido, né? Assim, opa, dá um susto, né? Assim, nessa disco voador, né? Que a gente tá, tudo mosca, né? As moscas parece que elas têm uma relação com o tempo diferente da gente, né? A gente tenta pegar elas, mas elas rapidinho voam e a gente não entende como é que ela consegue voar tão rápido. E parece que descobriram que os cientistas descobriram, provavelmente os pajés já sabiam, né? Mas que elas têm uma relação com o tempo diferente. Então, o que a gente está fazendo isso, elas veem a gente fazendo isso, ó. Porque o tempo para elas é tão rápido, se a lógica diz isso, que eu também já não sei se isso quer dizer que é rápido, que é lento o tempo, né? Mas enfim, que o nosso rápido para eles é tão devagarinho que eles fazem assim, e saem voando, né? Talvez isso aí, não sei por que isso apareceu agora, mas talvez isso ensine a gente alguma coisa. E, de fato, né, eu quando era garoto, eu queria ser astronauta. Esse negócio de... Eu não... Estava na escola, né, a professora juntou a turminha, fez a rodinha, perguntou o que cada um quer ser quando crescer, eu disse que queria ser astronauta. E aí eu vi que o filme do Stanley Kubrick, 2001, Odisseia no Espaço, está fazendo 50 anos, foi um filme muito marcante para mim. Então eu confesso a vocês que eu tenho 53 anos e não 23, né? Eu percebi que vocês acharam que era 23 mesmo, mas é 53. Nasci em 64, no ano do golpe militar. Sonhava em votar para presidente. E eu devo dizer para vocês que eu estava em Hollandseck, na Alemanha, para a abertura da exposição Haus. Haus é uma palavra dos Unicuim e de outros povos também, acho que os Yanomami também, mas os Unicuim usam de uma forma diferente. E dizem que é a primeira palavra que a jiboia falou, Haus. E eu estava acompanhado do Fabiano Tchanabanê e do Cian, pai dele, e da Timá, filha do Cian também, irmã do Tchaná. O Tchanabanê é esse cara que eu conheci quando eu fui à floresta pela primeira vez, e que ele formou um grupo no Rio de Janeiro chamado Guardiões da Floresta, Guardiões Runicuim, aliás. E quando eu cheguei da floresta, depois de conhecer os pajés, fui levado para lá Ana Dantes, que falou para mim, quando foi 2 anos antes que eu tinha que ir para a floresta, ela estava fazendo um livro muito importante com o Jardim Botânico. O Jardim Botânico convidou ela para fazer um livro, mas o livro foi feito mesmo pelos pajés, né? Um livro chamado Unai-si Kaiowá, Livro da Cura. E lá conheci Fabiano Tchanabanê, e quando cheguei no Rio, 15 dias depois, ou 20, não sei, teve um ritual aqui no Rio de Janeiro, e estive lá com ele, e conheci essa turma dos Guardiões Runicuim, da qual eu faço parte hoje em dia, com muito carinho, amor e orgulho, né? Uma turma que está trazendo essa espiritualidade da floresta, recebendo os nossos chais, né? Chai a primeira coisa que eu perguntei, foi o Fabiano que me respondeu. Quando estava lá, você ouvia chai para tudo quanto é lado. E eu, mas o que é chai? E aí ele disse, chai é metade de mim em você e metade de você em mim. E você sabe que eu lendo um livro nessa exposição Histórias Mestiças, que foi curada pelo Adriano Pedrosa e pela Lilian Schwartz, do qual eu tive a graça de participar também, uma exposição que falava dos 3 povos que formam o Brasil, né? O povo português, o povo africano, ou os povos africanos, né? Porque vieram de vários lugares, e os povos indígenas. E nesse livro
tem o relato de um francês que ele fala, mas esses índios, eles não são muito bobos não, sabe? Você sabe que eles não têm assim líder, ninguém manda em ninguém. E ele chegou e perguntou, mas essa mulher muito rica da sua terra, que quer tanta madeira para o Brasil, para que ela, isso tudo precisa aquecer tanto a terra dela? Não, é que é para atingir e tal. Mas ela é tão rica assim, o que ela faz com esse dinheiro todo que ela tem quando ela morre, né? Já que ela é tão rica? Nem devia saber muito bem o que era dinheiro, mas enfim, sei lá o que é. E estamos falando de 1500 e pouco, né? E aí o índio, o pajé, enfim, o líder político espiritual, seja lá quem for, diz, olha, meu amigo, ele falou que ela deixava para os herdeiros dela, para o filho, para o neto, se não tiver filho nem neto, para o irmão, enfim, alguém da família. E aí ele disse, olha, a gente ama muito nossos filhos aqui, sabe? Ama mesmo. Mas a gente não precisa deixar nada para eles, não. Porque quando a gente for, a floresta dá tudo para eles. E depois ele falou assim, e tem uma outra coisa, eles chamam um ao outro de um nome, eu não me lembro qual é o nome que está escrito no livro, mas esse nome significa metade de mim em você e metade de você em mim. Curioso, né, que eu fui ouvir isso, não tinha lido, eu li isso depois, mas fui ouvir isso, que já se falava há 500 anos atrás. Mas, e aí eu tive esse ritual com a condução desse grande líder, Fabiano Tchanabanê, filho do grande líder geral, que é o Cian, ali do povo do Jordão, neto do grande sueiro que começou a demarcação, né, porque os Runicuim, eles, depois do contato, eles acabaram se tornando meio que escravos, assim, né, o tempo do cativeiro, que eles chamam, do pessoal da seringa. Então esse foi o momento que eles conseguiram avançar nessa situação, demarcar a terra, enfim, todo esse processo, e entrar no processo da cultura, que é o processo que eles chamam de Xinabenã hoje, que é de compartilhar a cultura com os outros povos, né? E não estão só eles nisso, né? Parece que existe uma profecia de que eles um dia abririam as medicinas deles para curar, ajudar a curar, né? Assim, nossa turma toda, o resto da humanidade, né? Se estiver precisando, né? Assim, eles estão aí para dar essa força. E ele chegou no Rio de Janeiro com 17 anos de idade e foi fazendo trabalhos aqui, né, com essa troca cultural, cerimônias, e formou esse grupo que recebe gente, né, tem chipibos, né, que são índios do Peru, da Colômbia, do México, enfim, toda essa relação. E aí, a física, né? A física, a gravidade. A gravidade é estar no mundo, né? Eu queria ser astronauta, né? Olha onde é que eu fui parar como astronauta. Lá na Amazônia. E aí eu estava nessa escola e falei isso, e a professora chegou para mim, eu não me lembro disso, mas uma amiga me falou quando eu já tinha uns 18 anos, ela era minha colega lá, disse que a professora disse para mim que isso não era profissão, ser astronauta. Bom, então tá bom. E aí tentei estudar astronomia também, mas não entrei na faculdade, mas a física continua em todo lugar, sabe? Sentindo esse estar aqui, esse peso que eu estou sentindo aqui agora, o peso de estar vivo, a leveza de estar vivo, toda essa dimensão do ar que entra e sai da gente. Então, eu acho que a física, ela, nessa relação com o mundo da subjetividade indígena, eu só posso pensar que é o estar, sabe? O estar, o acontecer. Eu sempre que fiz todos os trabalhos que eu fiz, eu sempre pensei no princípio do acontece. Então, na hora que a gente juntava aquela barra de ferro com essa bolinha, aquilo estava acontecendo naquele momento. Se você tirasse, aquilo deixava de acontecer. Acontece, não acontece. Arte, não arte. Então, o que é arte? O que é onde está a arte? Né? A arte está entre nós, está em todo lugar, está na dimensão espiritual do mundo, sabe? No nosso respirar.
Eu queria fazer uma observação. A primeira é que existe no Brasil, que eu chamo, já foi dito isso em termos de ciências sociais, são os grandes explicadores do Brasil, né? Mas eu acho que existe na arte brasileira grandes artistas que têm um discurso extremamente amplo, que mistura conhecimento, que mistura uma visão de arte, e que isso vai se dar muito a partir dos anos 60. Eu cito Cildo Meirelles, Arthur Omar, Tunga, Valtércio, né? Nono Ramos, você, são artistas com uma enorme capacidade de trazer para o plano verbal, e você, de certa maneira, muito especialmente para o plano fonético, isso é fundamental em termos linguísticos, né? Toda essa interpretação do mundo. Às vezes não é preciso a coisa, basta o discurso, outras vezes não é preciso nem a palavra, basta a emissão de um som, né? E nesses termos, eu acho que, por vezes, por mais paradoxal que possa parecer essa opinião, você está muito mais próximo, quando você canta, de um pequeno traço da Mira Schendel, por essa relação com algo que é essencial na comunicação, né? Mas o que eu gostaria agora de, atravessando o processo, mas incluindo o que você acabou de dizer, é que eu acho que o que trouxe o Sam Keller, eu agradeço muito a referência à 24ª Bienal de São Paulo, que partiu, na verdade, uma crença na história da arte brasileira, né? Uma arte que, por tantas vezes, se a gente pensar que no primeiro debate, da primeira exposição do Elliot Sica, no Jeu de Paume, os críticos chamados, que são do mainstream brasileiro, disseram que não era bem assim, que precisava ver com mais calma, ou seja, puseram em dúvida aquilo que custou tanto esforço manter e expor, né? Mas foi um ato de crença. Não se faz uma Bienal sozinho, muito menos uma como aquela, mas ali já estava essa questão da diferença, da perplexidade europeia com os valores dos índios, através de Michel de Montaigne, o filósofo, que num dos ensaios fala dos canibais. Os canibais do Rio, que foram levados para a corte do rei de França. Ele não encontrou nenhum, mas escutou dizer por um amigo que viu, e ele se espantava porque esses índios perguntavam, mas como existe fome e essas casas, por que vocês não botam fogo na casa dos reis e fica todo mundo igual, né? No passo seguinte, o Montaigne vai dizer, eles são canibais, mas a morte do canibal é muito diferente, porque ela é uma morte imediata, né? Não é como nós, que nas prisões torturamos, etc., para obter confissões. Ele vai dizer que em cada lugar, né, existem valores diferentes, e nesse momento ele institui a relatividade das culturas, né? Essa é uma questão que eu acho que vem sendo muito trabalhada no Brasil, e aqui eu vou fazer uma rápida digressão sobre a situação dos povos indígenas. Vou evitar o termo índio, agora, a partir de agora, né? Esses povos estiveram à beira da extinção, nós sabemos disso, né? Esse genocídio que ainda se tem hoje era muito mais grave, muito mais urgente, uma atitude, né? E nos anos 60, o que ocorrerá é uma organização da sociedade civil contra o eixo capital, sociedade nacional, o Estado brasileiro na ditadura, em implementar um destino manifesto inventado para os índios de que eles teriam que ser absorvidos pela cultura nacional, né? E nesse momento, as vozes que salvarão, os esforços que salvarão, que reverterão essa história, que ainda há muito a ser revertido, foi a voz dos antropólogos da universidade em termos gerais, inclusive cientistas, as associações, como a Associação de Jornalistas à Imprensa, a Ordem dos Advogados, a Igreja Católica, os bispos,
os artistas. Artistas como Cláudio Andujar, Ilcildo Meirelles e num certo ponto, Gershman, né, fizeram um tipo de produção artística em que trazia a humanidade desses povos. Porque até então eram tidos como, pela grande maioria da sociedade brasileira, como um ser entre o humano e o animalesco, enfim, e o não humano, né? Um pouco como aquela figura do Pascal, que é entre o anjo e o ser humano, né? Algo que flutuava, né? E toda a disputa para que se reconhecesse que os índios tivessem alma, né? Numa outra etapa, saltando, né? Eu acho que hoje nós temos uma outra realidade, que é o fato de que essas sociedades, você traz os Unicuins e outros, mas você tem trabalhado muito com eles, que é a sua recusa de ficarem restritos ao ambiente da arte tradicional. Hoje são capazes de usar plásticos nos seus artefatos para a frustração dos puristas, dos decoradores, etc., né? Mas porque é a realidade que enfrentam. Ao mesmo tempo, podem fazer vídeo, né? Você acabou de trazer uma belíssima exposição dos Unicuins para o Instituto Itaú Cultural em São Paulo. Enfim, então eu acho que isso é uma nova realidade cultural brasileira. Nós não percebíamos o grande buraco que nós tínhamos de uma cultura viva dessas sociedades. Esse espaço está sendo hoje preenchido, não no sentido de ocupado porque estava vazio, mas porque essa situação lacunar era uma injustiça e, sobretudo, era uma incapacidade do nosso país ver a si mesmo. Eu acho que essa é uma das grandes manifestações em arte do Brasil no século XXI. É que realmente faz desse século o século como a cultura de uma sociedade que precisa mudar, de uma sociedade que está por vir, né? Ao lado disso, eu vou colocar a produção dos afrodescendentes hoje, que é totalmente diferente do que se tinha feito até aqui, que eram preocupações até o binômio Rubem Valentim, Emmanuel Araújo. Era necessário afirmar que a herança afro-brasileira não era uma herança de animismo, não era uma herança de folclore, não era uma herança de uma religião baixa, mas era um conjunto de valores. Hoje, e aqui nós temos a presença do Maxwell em algum lugar nos assistindo, né? Hoje, no Brasil, do Rio Grande do Sul ao norte, existe um conjunto de artistas afrodescendentes que querem uma outra história, que querem uma outra voz, com direito a fazer o que quiserem, mas também querendo muito recontar essa história a partir do ponto de vista dos escravizados. Se recusam a usar o termo escravo. Ninguém nasce escravo, as pessoas são tornadas escravos. Esse eu acho que é um segundo ponto muito importante. Eu venho do Rio Grande do Sul e descubro lá uma arte muito isolada, apesar da Bienal do Mercosul, que sempre foi muito mais o interesse de fazer uma arte para fora do que realmente pensar, fortalecer a arte do próprio Rio Grande do Sul, que a Bienal de São Paulo acho que respondeu muito bem com relação à arte brasileira. A Fundação Iberê Camargo ficou olhando para o Rio Guaíba de costas dos gaúchos, né? Existe uma esplêndida arte conceitual que eu não vejo em nenhum lugar do Brasil hoje. O que faz a Universidade Federal de Porto Alegre é algo ímpar na busca de uma relação de justeza entre conceito, história, teoria da arte, teoria da sociedade, seja o que for,
e o resultado estético plástico. Eu acho que isso é um novo Brasil que surge. E, por fim, eu falaria da história das violências, histórias da violência na Amazônia, sobretudo a partir do Pará. Eu acho que é um país que cada vez mais quer se pensar de uma outra forma diferente daquela recebida. Eu estou começando um trabalho, muito no começo, em que eu pergunto: você mora num país tropical? No Rio Grande do Sul, as respostas são extraordinariamente não. Né? Você mora num país tropical? Está perguntando para mim? É. Então eu quero falar uma coisa que eu ouvi outro dia sobre essa questão dos africanos, né? Enfim, cultura africana, que eu achei muito interessante. Eu não sei quem falou. Alguém me contou e me falou o nome da pessoa e eu fico até triste comigo mesmo de não me lembrar o nome, porque é uma frase incrível e que eu já falei várias vezes, porque eu fiquei realmente tocado por ela. No dia que o europeu chegou na África e trouxe o alfabeto, todos os africanos se tornaram analfabetos, de uma hora para outra. Né? Isso é uma coisa muito louca. O africano simplesmente não precisava do alfabeto. Ele tem vários outros alfabetos. Isso é a mesma coisa que acontece aqui. Né? Os povos indígenas, eles têm um alfabeto extremamente complexo, muito profundo, de muita sabedoria, e a nossa turma aqui, da academia, né, de todo lugar, não sabe nada, sabe? Em vez de querer aprender com eles, fica assim, sei lá, não estou nem falando de antropólogo, não, estou falando da sociedade em geral mesmo, também nem sei o que o antropólogo exatamente faz, mas estuda eles e tal, mas eles têm uma sabedoria, sabe, profunda. Eu virei aluno, sabe? E tem vários amigos, sabe? Assim, é uma troca também, mas tem muita coisa para aprender. E certamente com os africanos também. E o que eu acho que a gente está vivendo é isso que o Paulo está falando, que está acontecendo agora, uma relação diferente da presença cultural dos povos indígenas dentro da nossa sociedade, cidade, né? Cidade, sociedade, que seria essa sociedade ocidental, né? Assim, já falei 1000 vezes aqui, todo mundo já sabe que o Brasil não é ocidente mesmo, quer continuar achando que o Brasil é ocidente é uma bobagem, querer ser ocidente é querer ser o que a gente não é, que infelizmente a gente só estuda a história da Europa na escola, a gente não estuda os africanos, não estuda os indígenas, a escola pública estava estudando os africanos agora, talvez ainda esteja, mas né, com a entrada desse novo presidente do golpe de Estado que aconteceu no Brasil, né, eu nasci em 64 e estou vendo isso de uma forma diferente agora e é triste. Eu, quando estava lá em Roland-Sec, acabei não contando a história, com o Tchanabané e a turma dele, o pai e irmã, era a eleição, o dia da abertura da exposição, era o dia da eleição da Dilma e do Aécio Neves. E eu estava lá, cara, era uma guerra, um ódio tão grande na internet, essas coisas, que eu estava assim, dando graças a Deus de não estar aqui para votar, sabe? E isso era um sonho que eu tinha. Então você vê a dificuldade que as coisas se tornaram no país que a gente tem. Então eu acho que a gente precisa de muito pajé, de dançar muito, cantar muito, ouvir esses povos indígenas, aprender com eles para a gente começar a respirar melhor. Mas, voltando então a essa situação, por que de repente eles estão aparecendo tanto culturalmente? Por que eu fui encontrar com eles? Estão se expressando. Por que eles estão se expressando tanto? Eu quando estive lá, eles falaram do contato deles com o branco, que foi um contato bastante ruim. E quando eu voltei e comecei a falar com os meus amigos, eu percebi que eu estava usando a palavra contato, só que era um contato diferente, era um contato meu com eles, contato de nós, o branco, né, digamos assim, que nem sei se branco eu sou, né, meu irmão? O que é o brasileiro? Um dia eu estava numa palestra do Davi Yanomami, saí dessa palestra no dia seguinte, esses caras sabem quem eles são, e a gente, quem a gente é? Saí olhando pela rua e vendo um monte de brasileiro na minha frente. Era branco, era preto, era moreno, era louro, era tudo quanto é tipo, sabe? Quem é? E a gente, quem é? Tintas polvo. Porque o Runicuim sabe de onde veio, sabe quem é e sabe para onde vai. E a Wanauá também, e a Yanomami também, Kayapó também, eles sabem. Você dizia qual é a história, a história diz, não é a ciência, eles têm a história deles, e ponto. E muitas vezes bate com a da ciência. Você falou do primeiro homem do mundo, né?
uma coisa assim, em algum momento, assim, o primeiro homem da Terra, que eu era o primeiro homem da Terra, né? Imagina, o primeiro homem da Terra, eu encontrei com ele outro dia. Sabe qual é o nome dele? Doétero. Doétero. Doétero é o primeiro homem que chegou na Terra da tradição tucano. Então tinha os espíritos e tal, né? Então várias histórias deles tem assim, tem a história dos Guarani, é bonita, linda mesmo, mas enfim, e aí chegou o Doétero na Terra, depois tem a primeira mulher, tem toda a turma que foi chegando. E quem estava conduzindo esse ritual era o Álvaro Tucano, que se chama Doétero, porque ele é o primeiro filho da família dele, o primeiro filho sempre é Doétero. E no final do ritual, eu olhava ele e via, cara, estou vendo o primeiro homem do mundo. Então, essa força mítica, digamos assim, que eles têm, sabe, é de uma grandeza que você começa a tentar entender essa questão do tempo ancestral, sabe? Então, um dia eu estava vendo uma pessoa, Sami, num congresso na Unesco, Congresso dos Povos Indígenas Internacional, sei lá, alguma coisa assim o nome, não me lembro, não sou muito bom nessas coisas, mas o meu compadre Fabiano Tchanabanê estava lá falando, a gente foi lá junto, e aí tinha um cara Sami falando. Sami é o último povo indígena da Europa, assim que dizem eles, que ali eles moram lá em Laplante, no norte da Noruega, norte da Suécia, norte da Finlândia, se não me engano, na Rússia também. E os finlandeses são índios também, né? Porque eles falam uma língua que vem da raiz Sami, e eles dão o nome dos filhos de Pedra, Kivi, Vento, Tule, né? Uma moça teve filho quando um dia que estava nevando, e ela deu o nome em finlandês, que eu não sei qual é, neve caindo, né? Isso não é a cultura ocidental. Mas, enfim, então, eles têm essa relação, o tempo ancestral. E aí, estavam falando de aquecimento global, e essa pessoa dizia o seguinte, olha, a gente não está preocupado com o aquecimento global, a gente está preocupado com as barreiras, com as paredes, com estação de luz, estação disso, não sei o que lá, que impede com que a gente siga as renas, porque o caminho deles no inverno é seguindo as renas. Aí as renas vão lá, abrem um buraco na terra, aí elas comem, aí eles vão lá atrás e comem também. Elas vão ensinando eles. Isso a gente percebe muito também, né? Os Runicuins, por exemplo, eles têm um pássaro, no rezo deles, antes de cantar, um dos rezos é... E segundo eles me falaram, quando você vai caçar, se esse passarinho canta para você, é que você pode ir em frente, que vai ter boa caça, que vai ser bom o seu resultado. Agora, se ele falar tchan, é melhor você não ir, porque você pode até não voltar, não vai ser bom, não vai ter caça e tal. E tem outras circunstâncias dessas, sabe? Então, existe uma relação com a natureza, que aí a gente entra na questão da gravidade, na questão da ciência, que ele me perguntou. O que é a ciência? A ciência é a natureza. É a maneira objetiva, né, que o branco... o Ocidente é uma coisa muito recente, né? O Ocidente, o que é o Ocidente? O Ocidente não é o lado de cá, o lado de lá. O Ocidente é aquele que separa e classifica, separa e classifica, separa e classifica. É o fundamento básico do pensamento científico. Assim, talvez eu esteja sendo meio grosseiro para pessoas do nível do meu grande amigo Luiz Alberto, mas o meu entendimento é esse. Separa e classifica. E isso começou há pouco tempo, 500 anos, né, 300 anos de iluminismo, 500 anos de descoberta do Brasil, perspectiva. Sabe o que eu fiquei pensando? Uma coisa que eu pensava assim, porque nesses trabalhos de ritual e tal, né, a gente pensa, porque a força espiritual que a gente recebe com os cantos e com as medicinas desses povos sagrados da floresta, como o Runicuim, o Tucano, Yawanawasha e Pibo, que eu tenho maior experiência, a gente entra numa conexão com a natureza e a natureza fala com a gente, fala com a nossa vida social também, né? Como é que nos organiza, nos diz, olha, cuidado com isso, não faz aquilo. Né? Eu estava com o Biraci Brasil, que é o líder e pajé Nishiwaka e Awanauá, e ele falou, tem povo que tem a Bíblia, tem povo que tem o Alcorão, o nosso povo tem a medicina. Porque a medicina, quando a gente toma, é como se a gente estivesse lendo um livro também, sabe? Ela vai falar com a gente, ela vai ensinar a gente, né? Junto com os cantos e com todo o trabalho espiritual que está sendo feito. E aí eu fiquei pensando assim, é curioso, né? Porque lá eu já percebia que eu sentia que a relação que a gente tem com o olhar é diferente da relação deles.
na minha opinião, né? Não sei nem dizer exatamente como. Isso é uma coisa interessante também, porque tudo a gente não sabe muito bem exatamente como dizer, porque a objetividade é um lugar distante, assim como a arte, né? Assim, o Paulo, que é um grande pensador da arte, né? Escritor da arte e tal, ele também, quando entra ali em contato com a obra de arte, ele sai rodando, circulando, tentando escrever, tentando traduzir aquilo, né, para as pessoas, mas nem eu também não sei o que está ali. A arte, ela passa por mim enquanto artista, sabe? Entra e sai. Eu vou pegar... Não vai pegar não. Só um instantinho que eu vou chegar no olho e aí você pega. Então, eu percebia que essa questão do olhar era diferente. E a relação que tem... Acaba a luz. Acaba a luz, não tem essa luz toda. A luz é de vela, é de fogo. Você começa a ver menos. Os outros sentidos afloram mais. O que é a formação da sociedade ocidental? É o olho. A perspectiva demorou 100 e poucos anos para acontecer desde Giotto até Rafael. Porque o zero, o vazio, era proibido na sociedade ocidental. Por quê? Por causa da ausência de Deus. Então, a ausência de Deus não era permitido, porque era substância, aquela coisa de Aristóteles. Se tivesse o zero ou o vazio, não tinha Deus. Como é que ia explicar Deus sem o zero e o vazio? Enfim, aconteceu. E a perspectiva, o que é? É o olhar, é a perfeição do olhar, né? Aquele olhar objetivo sobre as coisas. Então, a ciência, ela tem esse olhar objetivo pelas coisas. Mas, como eu já ouvi do meu amigo e dos amigos dele, Luiz, a ciência é um jogo também, ela está jogando com a gente, ela está brincando com a gente. Então, ela tem essa objetividade, mas ela também transita aí num grau de subjetividade. Mas eu acho que o encontro, esse lugar da ciência, um dia me veio uma frase, quando eu fiz aquele trabalho, O Bicho Suspenso na Paisagem. Um trabalho que eu fiz lá na Argentina e depois foi exposto aqui na Leopoldina. E esse trabalho... Veio uma frase para mim, que é a seguinte: a cultura nos separa, a natureza nos une. A cultura nos separa, a natureza nos une. Né? Porque culturalmente a gente é diferente, mas a natureza a gente é igual. Sabe? Todo mundo precisa ir ao toalete, todo mundo precisa comer, todo mundo precisa dormir. Se acontece alguma coisa com seu filho, você fica preocupado igualzinho, na mesma medida. Tanto faz que povo você é. Né? Então, muitas vezes, né, o pobre... perder o filho é uma coisa, o rico perder o filho é outra. Não, é igualzinho, o sentimento ali é igualzinho para todo mundo. E isso é uma coisa muito importante, que a gente precisa começar a prestar atenção nisso, porque essa nossa falta de compreensão da natureza em torno de nós, e que na natureza nós somos iguais, está fazendo toda essa dificuldade que a gente está tendo no mundo. Sabe, a gente tem que pensar no que a gente está bebendo, o que a gente quer. As minhas esculturas, eu queria ter até uns saquinhos aqui, a gente não conseguiu. Minha é encher o saquinho líquido, sabe? Como se fosse um copinho, sabe? É isso aqui, colocar o líquido, o continente e o conteúdo e o continente, sabe? E eu li uma história de um cara chamado Emanuele Coccia, que lançou um livro agora chamado A Vida das Plantas, está aí para quem quiser na livraria, e ele diz que quando a gente respira... beleza, obrigado. Daqui a pouco a gente pega. Gratidão. Meu. Carmen Lúcia, diretora do nosso ateliê Nave. Gratidão. Então, ele falava o seguinte, que quando a gente respira, a gente está imerso. Olha o que ele falava. A gente está imerso o tempo todo. A gente está na Terra, mas está nessa grande atmosfera feita pelas plantas. Né? Feita pelas plantas. A vida, né? As plantas, nossas mães, que cuidam da gente respirar numa força de energia do Sol, Pai Sol, Mãe Terra, atmosfera. Então a gente está imerso nela, e quando a gente respira ela passa a estar imersa na gente. Então, a gente é conteúdo desse continente, e a gente vira continente desse conteúdo. E os pajés, eles trabalham com sopro. A cura vem no sopro, soprando essa energia profunda, o amor que cura, sabe? Os rezos, né? Também não é. Todo mundo tem poder de cura. Todo mundo pode ajudar o outro. Mas
os pajés eles são treinados. Estão trabalhando em dimensões espirituais extremamente profundas, fazendo dietas severas, fortes, aonde eles graduam o estudo deles. Outros encontram com uma jiboia e já vira pajé, mesmo assim tem que fazer a dieta. Enfim, tem 1000 histórias aí incríveis, histórias que infelizmente nossos filhos não estão vendo. Meus filhos, quando começaram a estudar a mitologia grega, adoraram, e eu adoro também, realmente é maravilhoso. Agora, eles não estudam nada da mitologia africana, nem da mitologia indígena. Como é que uma pessoa pode ser governador do Rio de Janeiro, da Bahia, presidente do Brasil, sem entender dos orixás? Não dá, né? Assim, você está perdendo, sabe, conhecimento, porque, sabe, os orixás estão aí na nossa sociedade, porque o segundo brasileiro, depois de vários primeiros brasileiros e brasileiras, é de mãe africana, né? Porque a gente jamais pode esquecer que o primeiro brasileiro é filho de Índia. Olha que maravilha, brasileiro ou brasileira. E muitos brasileiros, né? Sim, está espalhado em todos nós. Tem um índio vivendo dentro de cada um de nós e tem um africano vivendo dentro de cada um de nós. Tanto faz a cor que a gente tenha, sabe? Isso é verdade cultural, sabe? Não tem como a gente se desligar disso. Então vamos estudar essa turma, vamos estudar esses atabaques, como é que a gente se comunica com o atabaque, como é que a gente se comunica com a taboca. Então a taboca, a corneta, ela é feita de osso de rabo de tatu e taboca, que é uma madeirinha oca. E aí o Paulo falou, já usa o plástico e tal. Eu me lembrei de quando eu cheguei lá a primeira vez, eu já tinha uma corneta de osso de rabo de tatu com tubo de PVC, aquele marronzinho, sabe? Ficava lindo, cara. E aí você vê, virou parte da natureza. Aquele tubo de PVC deixou de ser cultura, virou natureza. Entrou na corneta, virou cultura, sabe? Porque se está aqui, tudo é natureza. Tudo é possível de ser natureza, sabe? Então, esse trânsito entre natureza e cultura é muito interessante, sabe? É muito interessante a gente estudar o ponto de vista indígena. Tentar vestir a pele do índio para poder tentar ver o mundo da maneira que eles veem, porque eles têm uma maneira profunda de ver o mundo, que é essa maneira que vê a terra, essa maneira da mãe terra. Eles estão aqui cravados na terra. Dizem o baixo, parece que o baixo era proibido na Europa, só o agudo, porque o agudo levava para o céu, baixo era coisa do diabo. Nos Estados Unidos era proibido tocar tambor. Aqui os portugueses gostavam porque as mulheres dançavam, né, as africanas e tal, e eles gostavam disso. Mas na América do Norte era proibido, porque eles sabiam que se comunicava e porque era coisa do diabo. Porque para chegar ao espiritual, era o agudo, que levava você para o céu. E o espiritual indígena está na terra, está na mãe terra, nas plantas, né? Quando a gente bebe as medicinas, quando a gente toma o rapé, quando a gente fuma o tabaco. Tabaco é uma planta sagrada. Tabaco cura, tabaco, pajé, fuma o tabaco, vê aonde está a doença e cura, sabe? Agora, a gente começou a usar o tabaco de forma errada, de forma produto. A mesma coisa com a coca. A coca, aquela planta, ela é um estimulante muito importante. Conecta os povos que utilizam ela espiritualmente com a natureza. Aí veio a cocaína, que é uma droga mesmo. Realmente, cocaína é uma droga de ruim mesmo. Porque é realmente... E aí, quase terminando, para entregar a palavra para o meu irmão, a gente está onde mesmo? Nas plantas, né? Nessa relação com a natureza, que é onde eu vou chegar. Então, esse momento que eles estão expressando, como você quis dizer, e para a gente parece que eles estão aparecendo mais, que encontraram eu, Ernesto, que encontraram Ana, que encontraram Mauro, que encontraram Takashi, Saldanha, Carol, Camila, Anja, pessoas que estão aqui da nossa turma, que eu estou citando, e muitos outros, né? Estão expondo no Itaú, estão expondo em Brasília, estão expondo em todo lugar, e no mundo inteiro os pajés estão viajando para curar as pessoas também, trabalhar com elas, compartilhar a cultura fora do Brasil, em vários lugares pelo mundo inteiro, porque a terra está falando. Essa é o meu entender. Essa questão da mudança, segundo o Matias de Stefano, que é um rapaz desses jovens índigo, que tem uma conexão direta com o espiritual, a Terra ela oscila a cada 12 mil anos. Então, cada oscilamento é uma curva dessa da jiboia, né? Jiboia sagrada que deu à luz à humanidade.
né? O ADN são 2 jiboias subindo espiraladas com uma escadinha no meio de aminoácidos, com 4 agentes. O povo Runicuim é dividido em 4 clãs: Inu, Inani, Duá e Banu. Nosso DNA tem 4 aminoácidos fazendo a escadinha toda do nosso código genético. E o povo, o povo ciência, ele conhece 20% do DNA. Os outros 80% é chamado de DNA, junk DNA, DNA lixo. Curioso, né, que os 80 que a gente não conhece, imagina, está no nosso corpo todo, em todo lugar, lixo, imagina, ali é que está a espiritualidade, toda essa força maior, porque somos habitantes de uma força maior. Essa que é a questão, não é eu, meu ego, você, Ernesto Neto, tudo bem, eu estou fazendo as esculturas, né, e tal, mas sou só um canal, cara, fui escolhido aí por alguém, por algum espírito, sei lá, Deus, não sei nem o que eu estou fazendo, sabe, assim, me esforço para tentar fazer o meu melhor, sabe, mas existe uma força maior, e dá para a gente sentir ela, sabe, na hora que a gente, Deus mesmo, essa coisa antiga que foi cortada na sociedade moderna pela necessidade daquela crítica do vazio e do zero, mas esse vazio não existe, que é esse ar que está aí em todo lugar, que é essa força maior. Então a Terra está pedindo, a Terra está clamando. Então essa oscilação segundo essa fala do Matias de Stefano, a Terra oscila a cada 12 mil anos, e quando ela está no pico ou no vale, ela não recebe a luz direta do centro da galáxia, que é a luz espiritual. Quando isso acontece, a gente precisa sair correndo procurar a espiritualidade. A gente está entrando de novo nesse momento, nesse meio do vale, recebendo essa luz espiritual direta do centro da galáxia. Por isso que está sendo necessário, a Terra, o feminino está pedindo, é o feminino que está entrando em ação, porque o Sol lá em cima é o masculino, que é essa força expansiva que gera a vida e tal, mas quem gesta essa vida é a Terra. Ele é a força, mas são as plantas que trabalham, é a água, é a terra. O que é uma planta? Uma mão na luz total e uma mão na escuridão total. A mão se esticando para receber mais luz e a outra mão se enfiando, né, se esticando também para receber mais escuridão, carboidratos, sei lá, água, enfim, procurando aí. Então, esse momento que a gente está vivendo é o momento do feminino, é o momento da transformação. E eu acho que nós tivemos um século africano, porque toda a música pop que a gente dança, canta, ela vem da África. Vem do samba, vem do jazz, vem do blues, vem da Jamaica, do reggae, assim se deu a música pop, no encontro em todas essas culturas, no encontro com a força do branco também, né? Fazendo, né, com as guitarras e tudo mais. E sabe aonde que eu tive essa luz? De que o século passado era o século da África, assim, Picasso, né, foi beber também lá na África, Marcel Duchamp, ele teve lá aquela peça de teatro, né, não sei o que lá da África, né, África, ou sei lá, alguma coisa, né, teve uma peça de teatro aí que eu não me lembro o nome não, porque eu também não sou bom nessa coisa de história, mas eu tive essa luz dançando no Kunsthalle Basel, do lado do Sam Keller e da Judith, e eu dançava lá, e me veio isso, que o século passado foi o século dos africanos. Poxa vida, tudo que a gente recebeu da África, o que a gente deu para a África, né? Então eu fico pensando sobre isso, e eu sinto fortemente dentro de mim, não pelo meu relacionamento com esse pequeno relacionamento, né, essa luz que eu recebi, essa graça divina de ter encontrado os Runicuim, os Yawanawá, os Tucano, o Krenak e outros mais, mas porque é isso que está acontecendo, é a força necessária agora, sabe? É a força do maracá, é a força do rapé, é a força do nishipã, é a força das folhas, a força das raízes, a força da Amazônia. A Amazônia se tornou um tesouro no nosso mundo. O nosso mundo precisa da Amazônia e o nosso mundo precisa do Brasil. E o Brasil precisa repensar qual é o seu papel nesse mundo.
E nós precisamos repensar qual é o papel de cada um de nós nesse mundo. Né? Porque a transformação... Eu recebi uma vez que o tempo da revolução acabou, que a gente está no tempo da transformação. E a transformação começa com a transformação pessoal de cada um de nós. A gente está agora, todo mundo na internet, um julgando o outro. E a gente está olhando para cada um de si mesmo, para a nossa própria consciência. Sabe, como diz Jesus, quem tenha pecado que atire a primeira pedra. Quem não tenha pecado que atire a primeira pedra. Viva Jesus, um grande revolucionário. Então, que a gente tenha a nossa consciência e um grande transformador, Jesus, que é tão mal interpretado pelas facções que tomaram o nome dele, né? Que tomaram os seus, a sua força, né? Não a força da cruz foi de quem matou. Então, na primeira exposição em Bilbao, que eu estava recebendo meus grandes chais, amigos e irmãos Runicuim, começaram a me perguntar o seu trabalho, política e tal. Meu trabalho é transformação. Agora eu vou interromper para justamente introduzir isso de uma maneira mais pontual, porque a gente está chegando ao final já da discussão e a gente precisa discutir o trabalho de Zurich, da Bayer, né? Então, a pergunta é a seguinte, né? Você fala esplendidamente unindo física e antropologia, né? Esplendidamente. Você uma vez disse, quando eu fiz a exposição Manobras Radicais, sobre a obra de mulheres no Brasil, eu lhe perguntei, você disse que seu trabalho era feito com mãos femininas. Havia um toque feminino no seu trabalho. Por isso que hoje eu não coloquei aqui as mulheres como uma das questões da arte brasileira hoje, porque eu acho que em tudo que eu disse as mulheres estão lá. Então eu acho que já não preciso mais diferenciar a arte de mulher. Eu acho que as mulheres precisam conquistar espaço em outras questões. Eu acho que na arte isso não é mais uma questão fundamental. Mas a minha pergunta é a seguinte: como, né, isso vai bater no seu trabalho? Como isso vai se transformar em linguagem? Como isso vai se transformar num corpo sensível, generoso com o outro, que é capaz de abrigar o outro? E eu queria colocar 3 etapas na questão, agora eu vou usar o termo índio, do índio na cultura ocidental, na relação com o sistema de arte muito diretamente. Vou esquecer a antropologia, vou falar da Bienal de Veneza, quando levam índios da América do Norte para serem exibidos. E são muitos os exemplos de exibição, a gente pode falar da Bélgica, né, na época de Leopoldo, de exibição de seres humanos dentro da história das ciências naturais, né, como se fosse esse objeto diferente do eu ocidental, do sujeito ocidental. Essa foi uma etapa das mais abusivas do etnocentrismo, do eurocentrismo. 50 anos depois, ou um pouco mais, no centenário da cidade de São Paulo, os indianistas, os irmãos Vilas Boas, levaram curumins, crianças indígenas, para o grande desfile do 4º centenário. Ou seja, não é à toa que Cildo Meirelles sempre teve uma diferença com relação ao que pensavam os Vilas Boas a respeito do modo de aproximação e de integração com a sociedade nacional. Os curumins foram chamados para o triunfo de São Paulo sobre os seus territórios. Um indianista leva índios para participarem da celebração de sua derrota. O calor que eu usei para ilustrar o seu trabalho no Panteão em Paris, por causa dos pendus, que são os enforcados, era um grande gravador francês, Jacques Callot. Quando ele foi convidado por um rei na França, o rei de França, para ilustrar a vitória real sobre a sua cidade, ele se recusou, né? E aqui nós temos justamente o oposto. Os curumins são chamados para legitimarem a sua perda de território, a sua dominação, a sua escravização. Houve uma manobra
E aí o Silas Martins me fez uma pergunta, fora de contexto, sobre a sua participação em Veneza, né, como se fosse parte dessa relação etnocêntrica de usar os índios, de novo, esse termo genérico, que não quer dizer nada, a seu serviço. O que eu sinto, a mudança, é que o seu trabalho, e aqui eu quero reparar uma injustiça, que é a participação da Ana Dantes na exposição, nessa belíssima exposição A Vida no Itaú Cultural, e que agora essa coleção foi para o mar e vai ser exposta talvez no ano que vem. Mas esse momento, no seu momento, que eu digo é um momento diferente, né? É um momento em que as sociedades indígenas estão buscando participar, né? Nós temos mulheres indígenas que hoje rompem com certas tradições porque não querem que o pai escolha seu marido, né? Como é que chama aquela pintora que estava lá em São Paulo? Edilene. Acho que é a Edilene. Iacá? Pois é. Então, é um outro momento. Ou é a Iacá ou é a Dani. Que é a Dani. Pois é um outro momento, né? É um outro momento de inserção. Eu acho que a inserção deles, pensada do ponto de vista da sua carreira como artista, talvez seja até prejudicial, no sentido de que você perde, entre aspas, tempo, dinheiro, porque você, na verdade, esse termo é extremamente inadequado, porque você, pelo que você disse, você está buscando se nutrir, né? Você está recebendo, você se coloca como aprendiz, você se coloca como recipiente, né, dessa sabedoria. Então, eu acho que nesse processo de troca, você tornou visível e criou um espaço de anúncio. Você anuncia a existência desses saberes, dessas sensibilidades. Então, quanto tempo nós temos mais, hein? 2 horas. Não, até 8h30, né? Quem quiser ficar, eu continuo aqui. Então, eu gostaria de lhe pedir, Ernesto, para você resumir como toda essa experiência, essa extraordinária lição de vida que você traz, essas reflexões, essas perplexidades, esses aprendizados, como você sente que isso vai atravessar, né, a exposição em Zurique, né? E o que você diria para esse público sobre aquela árvore como sendo, digamos, uma consagração de uma relação de um artista, mas também tornar presente a sabedoria desses índios e, ao mesmo tempo, aquilo que sempre foi fundamental na sua obra, que é uma extrema generosidade com a recepção. Bom, tanta coisa falada, né? E só para concluir, eu ontem ouvindo você cantar, às vezes eu achava que você depois ia continuar com o Paulinho da Viola, foi um rio que passou em minha vida, porque a sua família de origem é de raiz portelense. Portelense, viva Portela. Mas, enfim, Portelinha. Gaia Mother Tree, Gaia Mother Tree, Gaia mamãe Gaia mamãe árvore, mamãe terra, Gaia Gaia é um rio que atravessa a minha vida, de amor, de amor, de amor. Essa vida, essa graça que nós recebemos, todos nós, estamos vivos aqui na terra para trabalhar a serviço de alguém, disse do amor maior, mamãe árvore que me ensinou
me ensinou a bordar, abordar, 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 fazer tapete. Vovó que me ensinou a costurar, titia avó fazer crochê, titia avó fazer crochê. Viva as mulheres, viva as mulheres, viva a mamãe, a barriga da mamãe, o calor da mamãe. E eu ouvindo o papai, lá de dentro no escurinho eu tava lá. Todos nós estivemos lá dentro da barriguinha, mamãe terra. Era escuro, era escuro, era escuro, só tomando aquele líquidozinho gostoso. Depois mamar, depois mamar, depois mamar. Leitinho, leitinho, mamar, acalento. Conheci papai, mas mamãe conheci por dentro, por dentrinho da mamãe. Estava lá, todos nós estávamos lá. A gente foi correndo, 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 correndo com nossos irmãos encontrar aquele ovinho. E todos nós fomos cavando, cavandinho, cavandinho, todos nós. E um de nós lá dentro entrou na vida, entrou na vida, entrou na vida. Nossos irmãos nos ajudaram. Gratidão, gratidão, gratidão a todos nossos irmãos, irmãos, irmãs, irmãos, irmãs, irmãos, irmãs. Estamos aqui junto com você, mamãe, mamãe, papai. Gaia, Gaia, mãe, árvore, árvore, árvore. Pai, sol, pai, sol, pai, sol. Papai Sol, esquentando, iluminando, trazendo a vida, é a força lá do sol, apertando a gravidade da luz. É o fogo, bari, 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 fogueira, sol na terra, fogo, terra. Viva as mulheres e os homens também. Chegou a hora de equilibrar. Homem, mulher, mulher, homem, yin yang, yin yang, yin yang. Vamos dançar, vamos cantar, vamos cantar, vamos dançar. Esquece a guerra, para de investir em arma. Onde que a gente bota o nosso din-din. Vamos cuidar da onde que a gente bota o nosso din-din. Vamos investir no que é bom. Vamos investir na paz na terra, paz na terra, paz na terra. Vamos cuidar bem. O din-din é uma semente que a gente vai plantando. Vamos plantar pelo bem, pelas plantas, pelo amor, pelo ar, puro ar, puro ar. Puros rios, vamos cuidar da floresta, dos pajé, vamos ajudar os pajé têm muito a nos ensinar. Os índios, todo mundo um dia foi índio, vamos voltar a ser índio, indianizar a humanidade, indianizar é muito bom, o índio canta, o índio reza, sabe viver a vida bem. A sua bênção é a alegria, a alegria, a alegria é a cura. Foi isso que lá eu aprendi, que a alegria é a cura, é a cura, é a cura. Chega de divinizar a morte, vamos divinizar o bem, vamos rezar pelo bem, cantar pelo bem. Vamos cuidar da nossa sementinha sagradinha. Onde é que a gente bota? Onde é que bota ela? Em que terra? Em que terra? Terra boa. Vamos pensar na terra, terra boa. Vamos cantar, vamos dançar o feminino que chegou para apurar, para serenar. Unica em Awanauá, Krenak, Kayapó, Yanomami, Chipibobô, Tupinambá, viva toda a sociedade índio, 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 viva toda a sociedade, o homem branco, o homem preto, o homem marrom, o homem vermelho, o amarelo, toda a luz, o arco-íris. Vamos cantar, vamos dançar, Yawanauá, Unicuim, Brasil, Brasil, mundo, terra, viva todos os povos, viva a Suíça que vai nos receber, Gaia Mamã, Gaia Mother Tree.
Tucano, no, tucano, no. Então, meus chás, quando você falou das mulheres na arte brasileira, me veio uma sensação que o único momento que elas ficaram menores na arte brasileira foi durante a ditadura militar. Não. Não. O próximo trabalho com mulheres vai ser sobre isso. As mulheres com a pílula, a metralhadora, e na rua trabalhando e pensando. Wanda Pimentel, Ana Maria Maiolino, Anabela Geiger, Carmela Grossi, Amélia Toledo, são tantas. Terezinha Soares, em Minas. Elas também resistiram, Cláudia Andujar. Então, a gente está indo para Zurique e eu fui convidado pela Fundação Baylor para fazer uma escultura para eles. Há muito tempo que o Sam vem procurando um lugar para eu fazer um trabalho especial. Ele viu o meu trabalho, o nosso trabalho, né? Enfim, sei lá quem é dono do que, o Leviathan Totti, que a gente fez no Panteão de Paris. Ele, não sei se teve a presença, mas ele também teve conhecimento do trabalho antropodino que a gente fez no Park Avenue. E aí ele me convidou e disse: encontrei um lugar em Zurique, a estação de trem. Eu já conhecia a estação de trem. E quando eu cheguei lá, eu tive essa visão dessa árvore, dessa escultura, que é como se fosse uma árvore e que no coração dela, nas raízes dela, no interior dela, uma sala de encontro, um cupixaua, um chubu. Cupixaua é o tipo da maloca de encontro, a maloca social, onde tem as assembleias, as reuniões políticas, os rituais, cantos e danças, ou simplesmente um encontro. E a gente teve essa graça de alguma forma, os Runicuins trouxeram um cupixaua aqui para o Parque Lage, que é um lugar muito especial, que eu convido a todos que não conhecem a conhecer hoje ou outro dia. E quem trouxe mesmo foi o Pajé Agostinho Icamuru, tem um retrato dele lá. E nesse lugar acontecem cantorias indígenas, acontecem aulas, manifestações indígenas, manifestações afro-brasileiras também, eu já presenciei algumas lá. É um lugar muito especial, casa de índio, sabe? E com toda essa graça, com toda essa inspiração, com todo respeito a esses povos sagrados, que têm essa profunda comunicação com a natureza e com a floresta, com a terra, com os rios, que sagraram durante milhões de anos esse ar que a gente respira, essas águas que a gente se banha, né? Toda essa terra aqui, com seus rezos, seus cantos. A gente teve a graça dessa luz, desse trabalho, e a gente quer fazer um encontro, uma Assembleia Mãe Árvore, que é o nome, Assembleia Mother Tree, onde a gente está levando, a gente, se Deus quiser, a gente vai levar os Runicuins, o Tianabanê e o Sian Tianahuibei, o Ziauanauá, o Nishiwaka, Putani e Peu, e os Tucano, o Álvaro Tucano e a Dayara, do Hétero. E
também estamos, né, aqui do Brasil, a gente convidou também o Fábio Scarano e o Luiz Alberto Oliveira e o Ernest Gutt, que é uma pessoa que trabalha com agricultura, é um suíço. Ele trabalhava com modificação genética de sementes. Chegou aqui e começou a ver a utilização dos pesticidas e a terra sendo degradada, que é o que está acontecendo, né? Uma coisa gravíssima que a gente está acontecendo. A gente tem, nesse momento, um congresso majoritariamente do agronegócio, e o agronegócio está com uma visão muito limitada, né, na sua vontade de riqueza, e trabalhando na monocultura. A monocultura, ela degrada a terra. Eu acabei de saber que vão transformar, em vez do agrotóxico ser chamado de agrotóxico aqui no Brasil, vão inventar um nome, uma espécie de eufemismo, para não chamar de agrotóxico. Agrotóxico nada mais é do que veneno, né? Veneno para matar rato, para matar inseto, para matar, enfim. Bota o veneno na terra, a gente come as plantas, toda bonitinha, mas esse veneno, ele entra na terra, ele se escorre pelos rios e vai se espalhando. Então, a gente está botando, nós, humanidade, estamos botando veneno na terra. Imagina o que os nossos chás da floresta estão pensando disso, né? E esse senhor, Ernest Gutt, que é uma pessoa de muita luz e um trabalhador que desde 3 anos de idade trabalha com agricultura e não para de trabalhar, ele gosta mesmo de ficar cuidando das plantas, ele começou a trabalhar em misturando as plantas para elas crescerem juntas dentro desse pensamento de que as plantas umas ajudam as outras. Eu não posso me estender nesse pensamento porque o meu conhecimento é ridículo perto da realidade, né? Mas ele tem um conhecimento profundo, onde a poda ela vai caindo e vai criando um humus. Então, a poda gera o adubo, gera o fertilizante. E esse fertilizante multiplica por 500, enquanto o outro 0,3, uma coisa assim. Tem um filme aí, Living in Synthropy, que pode-se ver no YouTube, que fala isso tudo. E então, essa poda, eu tive com ele, e ele falou que quando você corta aqui, você está se comunicando com a planta e dizer que aqui não é para nascer folha, aqui é para nascer isso aqui e tal. Então, ele acredita que essa comunicação com as plantas pode ajudar a gente a resolver nossos problemas sociais também, o que não é nada diferente do que os povos originários, os chamados índios, os pajés, falam. Então, a gente lá vai encontrar outras pessoas, que convidados pela Daniela e o Damian, Daniela Zima e Damian Christingler, que são pessoas de lá que estão organizando essa recepção junto com a Baylor, né? E vão ter vários acontecimentos também do tipo yoga, que a Angélica, que está aqui agora, né, lá da Fundação Baylor, está organizando também. Então, tudo isso é uma coisa comum. Porque a gente acredita que a espiritualidade não é uma questão só indígena, jamais. Né? A gente tem a espiritualidade africana, a espiritualidade europeia, a espiritualidade asiática, a espiritualidade como de uma forma geral, né? Para a gente ter esse encontro espiritual, porque a gente entende que a espiritualidade é o que pode fazer uma comunicação com menos ruído, porque no espiritual todos somos iguais. Aqui também todos somos iguais, né? Mas a força, né, o Deus, essa força divina, essa força de vida, que ninguém sabe muito bem explicar direito, ou pelo menos eu não sei, ela é comum a todos. A forma que nós chegamos a ela pode ser diferente, mas ela é comum a todos, ela está na nossa terra, ela é a força da nossa terra. Então, a gente está aqui com muita humildade, né? Pedindo aos deuses, né? Ao Grande Espírito, que Ele nos ajude nessa caminhada e que a gente consiga levar para a Suíça essa mensagem, né? E que quem sabe, né, a gente
comece, né? Porque a Terra está em transformação, né? Assim, existe um processo de transformação, né? Você vê a comida orgânica, todo mundo querendo, procurando, esse mundo está brotando, a própria presença, né, dos povos indígenas, né, que estão vivendo. Porque o que aconteceu com eles? Eles simplesmente disseram, olha, essa vida aí, como o Paulo falou, que queriam transformar os índios em brasileiros, né, assim, em aculturar eles disseram, não, a gente não quer isso, a gente quer ser índio, sabe? Quer viver do nosso jeito. Desde o começo, há 500 anos que eles estão dizendo isso para a gente, né? Então, talvez seja o momento da gente ouvir eles. Pô, por que esses caras estão dizendo há tanto tempo que eles querem ser índio e ser o índio é quase o oposto do que não ser? Então, eu fico aqui nessa situação de silenciar aqui agora e entregar ao Paulo ou a vocês mesmos, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Perguntas, então? Esse rezo. Gratidão.